Olá, tudo bem? Eu quero hoje falar para você um resuminho desse livro aqui, ó, O Código da Bíblia, do Michael Drosnin, de 1997. Bom, esse livro, eu lembro que desde a minha adolescência eu já sempre ouvia pessoas falando: Nossa, você sabia que existe um código secreto na Bíblia? Só que ninguém sabia explicar ao certo o que era esse código. Talvez você já ouviu isso também. Esse livro começa com uma afirmação bombástica, né? O cara fala que ele previu o assassinato do primeiro-ministro de Israel em 1995 através de um código secreto na Bíblia, que está somente no Antigo Testamento na versão original em hebraico. E é através dessa afirmação dele que ele já tinha previsto a morte do assassinato do presidente, do primeiro-ministro. Esse livro vendeu milhões de cópias em todo o mundo, se tornou um best-seller. Mas eu quero falar aqui em 7 pontos porque eu acho que esse livro essa mensagem dele não deve ser o foco de busca do cristão, e essa não é a ideia, a mensagem que a Bíblia vem trazer. Número 1, ele se limita somente ao Antigo Testamento. Né? O autor aqui é um judeu por nascimento, mas ateu por convicção religiosa. E ele diz que esse código secreto está somente na versão hebraica do Antigo Testamento, né? A Bíblia dos judeus. Engraçado que mesmo assim, essa mensagem do código da Bíblia pegou mesmo no meio evangélico aí do Brasil, dos Estados Unidos e outros países, e não só no meio judaico. Número 2, isso é simplesmente, ele usa da Bíblia como um caça-palavras. Qual a ideia dele, então? Ele pega um tema da Bíblia, deixa o texto da Bíblia assim em hebraico e vai procurando as palavrinhas, seja na horizontal, na vertical, na diagonal, de esquerda para direita para esquerda. Ele vai procurando palavrinhas que vão trazendo mensagens do futuro para nós. O problema é que ele procura, é muito vago sempre, né? Então, por exemplo, aqui na capa está a mensagem é o nome do presidente aí que foi assassinado, e aqui vem uma palavra dizendo assassino que assassinará. No original em hebraico fica até mais fácil porque não existe vogais, só consoantes, então você pode formar mais palavras com aquelas consoantes que você achar. Número 3, um probleminha é que nem os judeus mesmo concordam com qual é o texto sagrado correto. Então existem mais de uma versões do Antigo Testamento, algumas palavrinhas que os judeus ortodoxos entendem diferente dos ultra-ortodoxos, diferentes traduções e interpretações do texto, que faz com que essa mensagem do cara aqui, de que esse texto secreto se encontra lá, fica um pouco em dúvida. Número 4, as mensagens dele são tão genéricas que podem significar qualquer coisa. É tipo horóscopo. O horóscopo faz sentido porque no horóscopo você pode pegar lá, diz, hoje você vai encontrar uma pessoa especial. Isso pode significar qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer situação. É tão genérico que é claro que vai se cumprir. Assim ele pega também mensagens, pega palavrinhas tão genéricas que podem significar qualquer coisa e diz, não, é isso que está dizendo, uma mensagem para o futuro. Número 5, se você aplicar essa mesma ideia do caça-palavras em qualquer livro grosso e comprido, né, seja aí listas telefônicas, páginas amarelas, ou seja, até o Moby Dick, o livro do Moby Dick, por exemplo, você também acha mensagens secretas que preveem o futuro. Isso é tipo acreditar que um CD ao contrário traz uma mensagem do Satanás. Quando se ouve o CD ao contrário naqueles vídeos que dizem não, é uma mensagem de Satanás, tem que ter bastante fé para acreditar também aquilo. Número 6. Então, o autor ele morreu em 2020. Ele, antes de morrer, já lançou o Códigos da Bíblia 2 e o Códigos da Bíblia 3, que fizeram sempre menos sucesso. O 3 nem chegou a ser um best-seller, mas ele nunca chegou a afirmar por que existe esse código ou a se aprofundar mais no tema, assim, simplesmente é uma espécie de caça-palavras bíblico. E número 7, eu diria para o cristão, pega, por exemplo, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção.
para que o crente seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia tem uma mensagem, a Bíblia do começo ao fim tem uma mensagem, ela é útil para a tua salvação, mas a mensagem da Bíblia deve ser lida e praticada, e não procurar brincar de caça às palavras com a Bíblia. Essa não é a ideia que a Bíblia tem para te dar. Embora o Espírito Santo possa falar de qualquer maneira, eu até imagino que o Espírito Santo, até posso entender que o Espírito Santo fale com pessoas, até se elas usarem a Bíblia de maneira que ela não foi feita para ser usada. Ele pode falar, mas não deve ser o foco. E uma última curiosidade aí, vou colocar como ponto 8, ele fala bastante aí do primeiro-ministro de Israel, do Benjamin Netanyahu, que já era o primeiro-ministro aí na década de 90, quando ele escreveu o livro, e o curioso é que o cara continua sendo o primeiro-ministro até hoje. Então, algumas das profecias que ele põe no código da Bíblia aí não se cumpriram, como por exemplo ele coloca, eu achei aqui a palavra 2010 e um grande terremoto em Los Angeles. Não teve. Então você pode achar o que você quiser nesse caça-palavras, mas interessante que ele coloca profecias que ele coloca aí para o Benjamin Netanyahu, que era o primeiro-ministro na época que ele escreveu, e o cara continua até hoje. Então são profecias desse fato. O livro ainda poderia ser um pouco atual hoje em dia, mais de 20 anos depois. Mas no geral é isso. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade, fique à vontade para escrever e eu te respondo aí. Muito obrigado por seu tempo. Tchau!